Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o 25º domingo do tempo comum. Domingo passado nós ouvíamos as parábolas da misericórdia. Aprendíamos que toda vez que nós perdemos a referência de Deus, automaticamente nós preenchemos esse espaço com outras coisas. O povo caiu na idolatria. E o Senhor nos ensinava que era sempre tempo do retorno. Assim como a experiência do filho pródigo, não importa quantas lavagens nós experimentamos por aí, o importante é termos essa consciência que o Senhor nos chama ao retorno, é usarmos a misericórdia de Deus, é sermos instrumentos dessa misericórdia na nossa vida e daqueles que nos circundam. Assim, éramos convidados a voltar à graça de Deus. Não tenhamos medo do retorno, é necessário. Às vezes é humilhante, sim, também reconhecer as próprias fragilidades, mas é um grande instrumento de libertação para iniciarmos a vida nova que o Senhor tem para nós. Hoje o Senhor, nesta liturgia desse 25º domingo do tempo comum, Ele vem nos falar, vem nos ensinar a como lidar com os bens materiais. E aqui nós começamos com uma grande problemática. Nós estamos inseridos em um mundo capitalista, em que as pessoas nos tentam a todo tempo nos convencer que seremos felizes se consumirmos. Você vai ser feliz se você tiver aquela casa, aquele carro, aquela marca de roupa, aquela marca de celular, e constantemente isso vem bombardeado na nossa vida. Se você por um acaso já percebeu, você faz uma pesquisa na internet, quando você vai abrir suas redes sociais, as publicidades que tem do lado, todas estão tratando daquele objeto que você já pesquisou. A todo momento as pessoas querem nos convencer. E aí nos falta esse discernimento para decidir na nossa vida entre o que é necessário e o que é capricho humano. Entre aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso pode existir um abismo. E aí que nós precisamos ter cuidado. Saber lidar com os bens materiais. Porque se eu não administro os meus bens, eles passam a me administrar. Se eu não tenho clareza do porquê eles servem, eles nos escravizam. E tem gente que vive para alcançar um benefício financeiro. Olha, nós não podemos perder de mente que os bens materiais, eles não são finalidades da nossa vida. Eles são tão somente instrumentos. O que isso significa? Eu não trabalho para eles. Eles servem para alguma coisa. Se eu perco isso de mente, corre o risco de, ao invés de eu instrumentalizar o dinheiro para alcançar um bem maior, eu instrumentalizo os bens maiores para alcançar dinheiro. Aí a ganância começa a falar mais forte em mim e a minha visão vai tudo voltado para aquilo. Ou seja, eu passo a querer na minha vida unicamente essas realidades materiais. E é isso que que o Senhor nos mostra hoje na primeira leitura, através da profecia de Amós. Amós foi um grande profeta que denunciava as injustiças sociais. E ele foi profetizar de um reino que não era dele, e ele disse assim: escuta, eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês louvam a Deus com seus lábios, mas olha as atitudes de vocês, olha tudo aquilo que vocês fazem, a exploração que vocês fazem dos outros. E dizia a leitura: olha, vocês esperam chegar a lua nova para vender mais a mercadoria, alteram preços, alteram medidas, agem de modo desonesto, vocês exploram os pobres. Olha que absurdo uma coisa dessa. Nunca mais esquecerei o que eles fizeram, jurou o Senhor. Veja, meus filhos, é isso que acontece quando nós perdemos as nossas referências e quando o dinheiro ou a materialidade passa a querer ocupar o lugar de Deus. Eu passo por cima de todo mundo. Eu passo por cima do que for para alcançar os meus objetivos. E é aí que está o problema. O dinheiro que deveria ser um instrumento passa a dominar a minha vida. Era um instrumento. O que é um instrumento? Eu manuseio, eu uso para aquilo que eu quiser, para aquilo que eu sirvo, para aquilo que me serve. E é aí que está o grande problema da nossa vida. Eu me deixo escravizar, eu me deixo tomar pela minha ganância, pela minha necessidade, muitas vezes, de demonstrar para os outros as minhas possibilidades, e esqueço daquilo que é essencial na minha vida. Jesus hoje no Evangelho, ele elogia um administrador desonesto. Por que Jesus elogiou esse administrador? Por uma maneira muito simples. Ele soube usar o dinheiro. Mas ele foi desonesto, sim. Mas quando ele caiu em si da besteira que fez e que iria perder o seu emprego, o que ele fez? Usou do dinheiro para beneficiar pessoas.
porque ele chegou a essa seguinte conclusão, né? Para que já sei o que eu vou fazer para alguém me receba na sua casa quando eu for afastado da administração. Ele ganhou pessoas. Apesar dele ser desonesto, quando ele caiu em si, ele usou o dinheiro para aquilo que ele serve, para construir relações. Ele usou o dinheiro a seu favor, não simplesmente para acumular. Padre, mas ele fez... Mas ele poderia ter feito diferente. Ele poderia ter pego o dinheiro e colocado no bolso, recebido, dito que tinha recebido menos, mas não. Ele instrumentalizou o dinheiro para ser capaz de construir relações. Olha, meus filhos, tomemos muito cuidado. As situações que nós encontramos hoje, por exemplo, em famílias, em que pais trabalham o dia inteiro, quase não tem tempo com seus filhos, tem coisas na vida que a gente não recupera. Preste bem atenção no que eu estou dizendo aqui. Quando essas desordens entram na nossa vida, o pecado entra no mundo pela desordem. Quando você é desorganizado interiormente, tudo te acontenta. E qual é o problema? Vai surgindo uma oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade. Eu escuto muitos pais falando isso. Padre, eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Esse é que é o problema. Além de estragar o seu filho, você vai esquecer de dar para ele aquilo que você teve. Atenção, tempo, educação. De vez em quando também, até umas palmadinhas a gente ganhava, né? Eu ganhei muitas. Não fui muito santo na minha infância, não. Mas vejam, necessário para a minha educação. Então, cuidado. E sabe o que é o pior? Quando os pais caem em si, é tarde demais. Filho já saiu de casa, já casou. É por isso que tem tanta nora que tem problema, tanta sogra que tem problema com a nora. Não viveu a presença dela na vida do filho quando devia viver, e depois que cresceu, que viu a besteira que fez, aí quer correr atrás do tempo perdido. Aí vai se meter na vida do filho. Não tem nora que suporta um trem desse. Pelo amor de Deus. A sogra dentro de casa querendo opinar. Não, fica melhor esse vaso aqui. Gente, isso existe, viu? Não é coisa de novela, não. Isso existe. No dia a dia isso acontece. Infelizmente isso acontece. Então nós temos que tomar cuidado para construir relações sólidas, para sabermos lidar com aquilo que nos pertence. Padre, como é que eu vou fazer isso? São Paulo nos ensinava na segunda leitura da carta ao Timóteo. Aprendam a orar pelas autoridades, para que façam as coisas certas, mas também nós aprendamos a estar com Deus, aprendamos a valorizar aquilo que não passa. Os bens nos servem para quê? Sim, para você dar condições de vida digna, para que você alcance... Aliás, se a gente for fazer uma análise, os bens que nós alcançamos na nossa vida, eles devem ser frutos dos nossos talentos. Deus deu talento a cada um de nós. Deus deu dons. E esses dons servem para o nosso sustento. Então nós desenvolvemos esses dons e na maneira em que a gente desenvolve, a gente cresce. O nosso trabalho ele ganha eficácia, ganha visibilidade. Quem tem capacidade de ensinar se torna professor. Quem gosta de tecnologia vai fazer um curso na área, vai crescer. O nosso sustento é fruto dos nossos dons. Qual que é o grande problema? É quando nós deixamos de entender isso como um fruto, como uma consequência, e passa a se tornar um objetivo na nossa vida. Então veja, acumular coisas, ter bens, crescer financeiramente, é sinal de bênção de Deus na nossa vida e também é sinal do reconhecimento da multiplicação dos nossos dons. Você usar aquilo que Deus te deu e ser capaz de multiplicar. O que não pode é isso se tornar simplesmente fruto de ganância. Aquilo que você tem é para a sua santificação. É fruto de um dom, da providência de Deus na sua vida. Agora, ao exercê-lo, olhe para fora de você também. Olhe para as realidades que te estão em torno. Ele serve seja para a sua santificação, para a oportunidade de uma vida digna para a sua família, mas aquilo que você tem também pode ajudar o outro. Também pode ajudar o próximo. Investir, quando eu falo, é gerar empregos. A gente precisa entender, um dinheiro parado no banco não traz benefício para ninguém, a não ser para você mesmo. Quando você empreende, quando você utiliza dos dons que Deus te deu, você dá oportunidade de empregos, você gera benefício social. É isso que o Senhor nos mostra, essa consciência que a gente precisa ter. Se você tem o que você tem, louve a Deus. Mas lembre-se, Ele não é o mais importante na sua vida. Até as crianças foram capazes de me responder isso hoje.
eu perguntava, quem aqui gosta de dinheiro? Todo mundo, eu falei, sincera, criancinha, né? Para que serve dinheiro? Foram falando para tudo. Teve gente que deu até a marca do lanche que gosta, para você ter noção, tudo que você imaginar. Aí eu fiz uma pergunta para eles, todo mundo gosta de dinheiro, dinheiro é importante? Sem ele ninguém vive. Aí eu perguntei, mas o dinheiro é o mais importante? Não. Eu falei, entenderam. Tem gente que é tão pobre, que não tem nada além do próprio dinheiro. E as pessoas que aparecem na vida dele servem só para usurpar aquilo que ele tem, só por interesse. Você não precisa disso. Deus não olha aquilo que temos, Deus olha aquilo que nós somos. Ser de Deus, entender a nossa interioridade, o nosso valor, aquilo que Deus faz nas nossas relações, isso é muito mais importante do que aquilo que nós construímos, do que aquilo que temos. Não deixe ninguém colocar uma marca em você, não deixe ninguém te limitar pela sua condição financeira. Seja quem você deva ser diante de Deus e lembre-se, dinheiro não é o fim, ele é um instrumento, ele é um caminho para você alcançar outras coisas. Se você se deixar levar pela ambição, nós vamos por um caminho sem volta, entramos num saco sem fundo, nos tornamos escravos dos nossos desejos e, pior, infelizes, porque nunca vamos conseguir saciar aquilo que nós mesmos criamos, aquela monstruosidade, aquela desordem que nós conservamos dentro de nós. Hoje é dia de louvarmos a Deus pelos bens que temos, mas sobretudo louvar por aquilo que somos, que esses bens sirvam para a nossa santificação, para a nossa conscientização e sobretudo, olhando para fora de nós mesmos, que seja capaz de ajudar a quem precisa, a viver a caridade, a solidariedade com os irmãos mais necessitados. Vamos fechar os nossos olhos? Diante disso que o Senhor nos propõe nessa liturgia, qual é a sua resposta? O que você tem para dizer para Deus hoje? Vai pensando em tudo aquilo que você tem, agradeça ao Senhor por aquilo que você conquistou, por aquilo que você tem, mas olha, isso não pode ocupar toda a sua vida. Obrigado, Senhor, por aquilo que construímos, fruto do nosso esforço, do nosso talento. Reconhecemos, Senhor, a sua graça e a sua misericórdia, o quanto lutamos, Senhor. Te louvamos pela casa que moramos, pelo carro que andamos, pelos bens que construímos, fruto da tua divina providência na nossa vida. Dá-nos, Senhor, o equilíbrio, Senhor, para andarmos sobre essa linha tênue entre o desejo e a necessidade, entre aquilo que é importante e aquilo que é efêmero. Ajuda-nos, Senhor, passando entre os bens que passam, conservarmos as realidades que não passam. Que os nossos bens materiais, Senhor, sejam instrumentos na nossa vida. Não permitam que gerem discórdia, divisão, brigas. Não, Senhor. Que o reconhecimento da tua divina providência não nos faça escravo daquilo que queremos. Ajuda-nos, Senhor, nesta liturgia, a vivermos a ordem interior. Reconhecemos a importância da nossa vida de oração, ter o Senhor como referência para não deixar nenhuma ganância humana, nenhuma prepotência, nenhuma arrogância, querer ocupar o espaço que é teu dentro de nós, Senhor. Dá-nos o justo discernimento para fazermos as escolhas corretas na nossa vida, multiplicarmos os nossos dons, alcançarmos da tua divina providência a bênção, a prosperidade que o Senhor tem para nós, mas que isso não limite a nossa ação, que sejamos generosos, que possamos, Senhor, utilizar os nossos bens para cuidar daqueles que talvez não se desenvolveram, não cresceram. Ajuda-nos a construirmos as verdadeiras relações humanas, relações divinas, relações que nos fazem mais humanos e que nos aproximam mais de vós. Que a nossa Mãe Maria Santíssima interceda junto a Deus por nós. Ela, Virgem da simplicidade, da humildade, nos ensina, mãezinha, a sermos humildes, a não sermos presos e escravos daquilo que temos. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine, para que nas nossas decisões tenhamos o justo discernimento entre aquilo que é necessário, entre aquilo que é vaidade. Que nos dê o discernimento necessário para usarmos os bens que temos para o nosso crescimento, para a nossa santificação, para que a graça de Deus cresça sempre mais em nossos corações. Assim seja. Amém.